Imagine por um instante ter a oportunidade de deixar o planeta Terra, aventurar-se no espaço e poder ver a Deus através da imensidão de sua criação. Sem dúvida, seria uma experiência verdadeiramente incrível. E, de certa forma, isso já começou a acontecer. O dia 1º de abril de 2026 marcou um avanço significativo. Não apenas para a ciência, mas também para o testemunho cristão no contexto da exploração espacial, por meio do lançamento da missão Artemis II do Centro Espacial Kennedy da NASA. Esta missão histórica, que levou humanos além da órbita terrestre baixa pela primeira vez desde 1972, culminou com sucesso após uma jornada de aproximadamente 10 dias ao redor da Lua. O piloto Victor Glover compartilhou abertamente sua fé cristã durante essa jornada memorável. Membro ativo da Igreja de Cristo, ele afirmou com convicção que seu relacionamento com Deus define quem ele é, acima de qualquer conquista profissional. Seu testemunho não apenas acompanhou a missão, mas se tornou uma luz em meio a um dos cenários mais imponentes do universo. A tripulação, que também incluía Reed Wiseman, Cook e Jeremy Hansen, cumpriu com sucesso os objetivos da missão, orbitando a Lua e testando sistemas cruciais para futuras expedições tripuladas. No entanto, para além das conquistas técnicas, foram as palavras e reflexões de Glover que tocaram profundamente milhões de pessoas. Durante a viagem, ele compartilhou uma mensagem de grande impacto, destacando a singularidade da Terra como um lugar preparado para a vida em meio à imensidão do cosmos. Ele expressou que a exploração do universo não apenas revela a engenhosidade humana, mas também nos permite contemplar a grandeza da criação de Deus. Em seu discurso, ele declarou: "Vocês são especiais. Temos que superar isso juntos, lembrando a humanidade da importância da união diante dos desafios." Num dos momentos mais profundos, ele refletiu sobre a fragilidade e a beleza do nosso planeta diante da imensidão do universo e aproveitou o contexto próximo à Páscoa para deixar uma mensagem para todas as culturas. É uma oportunidade para nos lembrarmos de onde estamos, quem somos e que, em essência, somos os mesmos. Suas palavras foram bem recebidas em diversos círculos, pois se conectam com o ensinamento bíblico de que a criação revela o poder e a natureza de Deus, reforçando a verdade de que a fé pode se manifestar em qualquer contexto, mesmo além do nosso planeta. O astronauta já havia expressado publicamente sua fé em outras ocasiões. Antes do lançamento, ele pediu orações pela tripulação, suas famílias e pelo sucesso da missão, lembrando a todos que a necessidade de Cristo permanece tanto na Terra quanto além dela. Durante sua estadia na Estação Espacial Internacional entre 2020 e 2021, ele manteve uma prática espiritual constante, carregava uma Bíblia consigo e participava regularmente da Santa Ceia enquanto orbitava a Terra, em comunhão com sua congregação. Nessa missão, ele mais uma vez levou as Escrituras, demonstrando a continuidade de um testemunho firme e genuíno em um dos projetos mais importantes da atual exploração espacial. Este evento também nos lembra de um precedente significativo na história espacial. Em 1968, durante a missão Apollo 8, os astronautas leram os primeiros versículos do livro de Gênesis em uma transmissão que alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo, levando a palavra de Deus aos confins do espaço. Amados irmãos e irmãs, esta jornada representa não apenas uma conquista científica, mas também uma poderosa evidência de que Deus é quem criou este vasto universo e que por meio dele nos revela quão maravilhoso é o nosso Senhor. Em cada recanto da criação, podemos contemplar o seu poder, a sua grandeza e a sua glória, lembrando que ele está presente em tudo o que criou e que a sua obra proclama continuamente a sua majestade. Como declara o salmista Davi no Salmo 19, versículos 1 a 4, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos, dia após dia eles proferem palavras. Noite após noite revelam conhecimento. Não têm fala, não usam palavras, nenhum som se ouve deles. Contudo, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Nos céus estabeleceram uma morada para o sol. Amados irmãos e irmãs, estas palavras do Salmo 19 sempre me cativaram profundamente.
Sei com certeza que toda a criação manifesta a glória. O poder eterno e a divindade de Deus, os cristãos geralmente não tentam provar a existência de Deus para os não crentes simplesmente lendo uma passagem da Bíblia. Afinal, os ateus não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Se acreditassem, não seriam ateus. No entanto, há uma passagem especialmente apropriada para compartilhar o Salmo 19. Versículos 1 a 4, esses versículos não apenas declaram que Deus existe, mas também apresentam um argumento claro, profundo e acessível para a compreensão de sua existência. O salmista Davi escreveu essas palavras há aproximadamente 3.000 anos, e elas ainda ressoam com a mesma força e clareza nos dias de hoje. O que Deus nos revelou por meio de seu servo Davi é que basta olhar para os céus, contemplá-los mesmo à distância, para chegar a uma conclusão óbvia e correta. Deve haver um Criador de algo tão grandioso, tão belo e perfeitamente projetado. Os céus e a terra testemunham, dia após dia e noite após noite, que aquele que fez todas as coisas é Deus, em Hebreus cap. Tulodrai, versículo 4. Também lemos, porque toda casa tem um construtor, mas quem construiu tudo foi Deus. Não há linguagem nem palavras, e no entanto qualquer pessoa com entendimento pode perceber essa verdade. Alguns podem optar por não acreditar, mas as evidências que os céus apresentam a respeito de um Criador se estendem a toda a Terra, até os confins do mundo. Como explicar que a Terra esteja localizada exatamente à distância do Sol para que a vida seja possível? Como a Lua conseguiu se posicionar com tanta precisão para regular os oceanos? Por que o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas se movem em padrões tão ordenados e previsíveis? A verdade é clara, o design deslumbrante dos céus proclama a obra das mãos de Deus, as incontáveis estrelas no céu noturno declaram a grandeza do nosso Deus e a sua imensidão proclama a sua glória. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos cap. 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, todos têm visto os céus e a terra. Em tudo que Deus criou, seus atributos invisíveis, ou seja, seu poder eterno e sua natureza divina menos são claramente percebidos. Portanto, eles não têm desculpa para não conhecer a Deus. Prezado ouvinte, existe uma revelação original de Deus. O universo em que vivemos nos fala claramente de dois aspectos fundamentais sobre ele, sua pessoa e seu poder, que são visíveis desde a criação do mundo. Agora surge uma questão profunda: como é possível ver coisas invisíveis? O apóstolo Paulo fez essa declaração aparentemente paradoxal para ensinar aos seus leitores que aquilo que alguns chamam de luz escura ou confusa da natureza nada mais é do que uma falsidade concebida pelo entendimento humano. A criação, na realidade, não é confusa nem ambígua. É uma luz de revelação clara, firme e constante, que proclama com veemência a existência de um Deus invisível. A criação é, portanto, um dos métodos pelos quais Deus se faz conhecido. É a primeira revelação que os seres humanos recebem. O salmista expressou isso sublimemente no Salmo 8. Theas kulos drai 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Mais tarde, no Salmo 19, versículos 1 a 3, encontramos uma declaração igualmente poderosa: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Dia após dia eles proferem palavras. Noite após noite revelam conhecimento. Não têm fala, não usam palavras, nenhum som se ouve deles da mesma forma. No capítulo 14 do livro de Atos, versículo 17, o apóstolo Paulo declara: contudo, ele não se deixou sem testemunho, fazendo o bem, dando-lhes chuvas do céu e estações frutíferas provês alimento e alegria de coração. E mais uma vez em Atos, capítulo 17, versículo 29, Paulo declara: sendo nós descendência de Deus, não devemos pensar que a natureza divina seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Imagem esculpida pela arte e imaginação do homem, prezado ouvinte. Lembremo-nos desta expressão fundamental: seu poder eterno e sua divindade, seu poder e sua pessoa. A criação revela constantemente o poder infinito e a existência imutável de Deus, o Doutor.
Denis escreveu: existe algo dentro do homem que compreende tão bem o significado de tudo que está fora dele, a ponto de alcançar um conhecimento instintivo de Deus. Prezado ouvinte, há revelações suficientes de Deus na criação para ter preservado o homem antigo da idolatria e o homem moderno do ateísmo. Hendrik Van Loon relatou que, em sua primeira visita ao Grand Canyon, nos Estados Unidos, disse: vim aqui ateu, mas estou partindo como um crente. O Salmo 14, versículo 1, declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus. A palavra insensato, neste contexto, descreve alguém que fala por ignorância, imprudência ou presunção. Agora, a última parte do versículo 20 do capítulo 1 de Romanos afirma enfaticamente: portanto, eles não têm desculpa para não conhecerem a Deus. Paulo ensina que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer a verdade sobre Deus porque ele mesmo a tornou evidente. Deus se revelou com tamanha clareza surpreendente através do mundo visível que criou, que ninguém tem desculpa para não crer nele. A este respeito, gostaria de destacar outro detalhe importante, como a ciência, em diferentes épocas, confirmou o que a Bíblia já havia declarado milhares de anos antes. No início do século, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras, indicando que o universo está em expansão. Esse princípio é conhecido como Lei de Hubble ou Lei da Expansão do Universo. Se o universo está se expandindo atualmente, isso implica que, em algum momento do passado, ele teve um início. A Bíblia afirma precisamente essa verdade: o universo teve um começo. Deus criou o universo e ele mesmo expande. Como lemos em Isaías capítulo 40, versículo 22, ele se assenta no trono acima do círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Este versículo deve ter sido profundamente desconcertante quando foi escrito originalmente. De fato, muitos cientistas seculares da antiguidade sustentavam que o universo era eterno e imutável. A ideia de um universo em expansão teria sido considerada absurda por grande parte do pensamento científico daquela época. Nesse contexto, pode ter sido tentador para alguns rejeitar o que a Bíblia ensinava sobre a expansão do universo, ou até reinterpretar Isaías 4:0 e 22 de forma forçada, a fim de evitar aceitar essa realidade. Quando o mundo tem uma visão e a Bíblia ensina outra, sempre existe a tentação de pensar que Deus errou nos detalhes. No entanto, Deus nunca erra. Hoje, muitos astrônomos reconhecem que o universo está, de fato, em expansão. Amados irmãos e irmãs, Deus não apenas criou o universo, mas também sustenta continuamente toda a criação. A expansão do universo faz parte de seu plano soberano, um plano que culminará na futura renovação dos céus e da terra. Gostaria que considerássemos também Gênesis capítulo 22, versículo 17, onde é declarado que Deus multiplicaria os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do Março. Da mesma forma, em Gênesis capítulo 32, versículo 12, está claramente expresso que essa comparação aponta para algo incontável para os seres humanos, a areia do mar, que não pode ser contada em multidão. Essas analogias são profundamente significativas. A areia do mar e as estrelas no céu representam uma quantidade que ultrapassa a capacidade humana de contar. Durante muito tempo, a verdadeira magnitude do universo não foi compreendida, nem se imaginava que as estrelas fossem tão numerosas. A olho nu, em condições ideais e em ambos os hemisférios, os seres humanos podem observar aproximadamente 10.000 estrelas. No entanto, hoje, graças aos telescópios avançados, sabemos que existem mais de 100 bilhões de estrelas somente em nossa galáxia. Mais surpreendente ainda é o fato de muitos astrônomos afirmarem que existem mais galáxias no universo observável do que estrelas em nossa própria galáxia. Dessa forma, a ciência moderna nos permite compreender com mais clareza a profundidade do que já havia sido expresso em Gênesis 22 e 17, outra. Passagem digna de consideração encontra-se em Jó, capítulo 26, versículo 7, onde é declarado que Deus sustenta a terra sobre o nada. Este versículo expressa em linguagem poética uma verdade surpreendente. A terra não é sustentada por nenhum suporte visível, algo que teria sido completamente inconcebível para os escritores da antiguidade. No entanto,
Hoje sabemos que a Terra flutua no espaço. Imagens capturadas do espaço mostram claramente como nosso planeta permanece suspenso no vasto vazio cósmico. Amados irmãos e irmãs, em nossos dias a precisão da Bíblia está sendo questionada com crescente intensidade. Surge então uma pergunta inevitável: podemos realmente confiar nela em nossa era moderna, tecnológica e científica? Como vimos, a ciência não é inimiga da Bíblia. Pelo contrário, em muitos aspectos, a ciência moderna confirmou ensinamentos bíblicos relacionados à astronomia. Diversas dessas verdades foram inclusive incorporadas em livros didáticos de ciências, demonstrando que, longe de se contradizerem, a revelação divina e a observação do universo convergem para o mesmo ponto, a verdade. Portanto, amados irmãos e irmãs, visto que os céus declaram a glória de Deus, podemos nos aproximar da ciência com plena confiança. Cada descoberta, cada avanço e cada detalhe compreendido sobre o mundo ao nosso redor se torna um novo e poderoso motivo para glorificar Deus. Quanto mais sabemos, mais claramente contemplamos a sua grandeza. Quanto mais exploramos, mais evidências encontramos de que Ele é o único autor da natureza e o soberano de todas as leis que a governam. E assim, amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigado por nos acompanharem até o final. Se este conteúdo foi uma bênção para a sua vida, convido você a compartilhar para que outros também possam aprender e ser edificados pela Palavra de Deus. Também recomendo que você curta este vídeo. Esse pequeno gesto ajuda o YouTube a recomendá-lo para mais pessoas que precisam ouvir a mensagem das Escrituras. E se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazê-lo agora. Inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube possa avisá-lo sempre que publicarmos um novo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. As principais correções feitas foram remoção dos timestampes e marcações de música. Ajuste de Apolo VI para Apolo VIII, que foi a missão de 1968 com a leitura de Gênesis. Correção de Christina Koch para Christina Koch. Hendrik van Loon para Hendrik van Loon. Engenhosidade no lugar de engenhosidade. Pontuação geral aprimorada. E alguns trechos reorganizados para melhor fluência.